Olá, pessoal, eu sou a Adriana, psicopedagoga. Sejam bem-vindos novamente ao canal. E hoje nós vamos falar sobre 3 princípios matemáticos que devem ser desenvolvidos desde o pré-de 4 até no máximo o final do segundo ano do ensino fundamental, para que a criança não carregue dificuldades para os anos posteriores. Vamos lá? Mas antes, vamos lá, é o convite. Se inscrevam no canal e ative o sininho. E se você gostar desse vídeo, achar que ele é importante, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Curta o vídeo e bora lá! Vamos começar o nosso estudo. Prontinho, pessoal, já estou aqui no meu cantinho para compartilhar com vocês a tela. E eu quero lembrar que nós temos 5 eixos que eu apresento aí. O pensamento algébrico também pode ser apresentado como álgebra e funções. E nós temos geometria, grandezas e medidas e estatística como eixos da matemática. Mas os princípios estarão aqui, ó, nesse título que eu deixei destacado em amarelo, ok? Então, vamos conhecer rapidamente esses princípios, porque nesse vídeo eu trouxe para vocês uma atividade ilustrativa. Muito bem, vamos lá então. Nessa imagem, vocês podem ver que eu já trago o primeiro princípio, que é o letramento matemático, que ele é muito estimulado na educação infantil. E para que esse ambiente matemático aconteça, esse letramento matemático, eu preciso de um ambiente matematizador. O que é esse ambiente matematizador? É um ambiente que traz o contexto social da matemática para dentro da sala de aula. Eu também tenho que prestar atenção e estimular o senso numérico das crianças, que é entender que existem símbolos que são usados para contagem, e essa noção de que as coisas são contáveis, ela traz para a criança a noção de lógica matemática na contagem e também de o que é absurdo. Por exemplo, se a gente falar para ela, se ela tiver noção, se ela tiver contato visual, concreto, com 2 animais, tipo uma vaca e um coelho, ela sabe que a vaca é bem maior que um coelho, e eu chegar para ela e falar assim: o animal mais leve que aparece nessa imagem é a vaca. Ela já vai perceber que aí tem um absurdo. Mesmo lá no pré de 5, ela consegue visualizar que tem um absurdo nessa fala. Então, essa contagem, esse senso de número, ele já começa a ser desenvolvido lá na educação infantil, para o momento que essas problemáticas sejam expostas para ela em uma forma mais refinada, mais difícil, vamos dizer assim, ela consiga decifrar. Por exemplo, quando eu falo para ela que para a gente sair de dentro da sala e chegar no refeitório, a gente leva um dia inteiro e uma noite inteira. Ela já vai pegar isso no final do prézinho de 5. E lá no primeiro e no segundo ano, quando eu coloco problemáticas por escrito, que aparecem algum absurdo, ela já vai pegar quando ela fizer a leitura desse texto. Princípio de contagem, descobrir junto com o senso numérico, com esse ambiente alfabetizador, que as coisas são contáveis. E nesse ambiente matematizador, que eu destaquei para vocês, pode ser um cantinho na sua sala de aula, pode ser espalhado pela sua sala de aula, pelos corredores da escola, trazendo para a criança toda a ferramenta social do letramento matemático. Destaco aqui o senso numérico, que a gente conversou. E é importante a gente destacar no senso numérico que há crianças que já apresentam uma facilidade com essa visão da matemática, com o cálculo, com a lógica, com a memória, a memorização de quantidades, associando já termo a termo o 4,
a quantidade 4, o nome 8, a sua quantidade 8. Existem, dentro desse senso numérico, já é perceptível também a criança que tenha maior facilidade com números. Esse princípio de contagem, eu destaquei aqui para trazer um exemplo. Uma mãe, um pai ou um avô fala assim: nossa, meu netinho já sabe contar. Ele tem 3, 4 ou 5 anos, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque ele decorou aquela sequência, mas ele não associa o que ele está falando à quantidade, o símbolo, e ele também não associa ao nome. Quando ele não faz essas 3 associações, pessoal, não configura que ele está contando, que ele tem esse princípio de contagem. Ele está fazendo um ensaio, ele está lá no letramento matemático, assimilando ainda que as coisas são contáveis, mas se ele não associar quantidade, nome e símbolo, a gente ainda não pula para esse terceiro princípio aqui dentro do... Não consegue, né? Esse terceiro tópico, desculpa, do primeiro princípio que eu trouxe para vocês hoje, que é o letramento matemático. Agora a gente vai para o segundo princípio, que nós vamos apresentar 3 para vocês hoje, que é a correspondência termo a termo. Então, o conceito para essa correspondência termo a termo é que cada objeto pode ser contado apenas uma vez para eu saber o total. Não é a ideia de multiplicação que eu conto 2 vezes, mas é a ideia de que se eu tenho um conjunto, um saquinho, uma caixinha, um potinho com uma série de objetos dentro, eu tenho que pensar que para eu saber o total, eu tenho que contar apenas uma vez cada objeto. Isso, nessa contagem, nesses princípios matemáticos dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, a gente tem que destacar isso, que o contagem correspondência termo a termo aqui é a contagem de uma só vez de cada objeto, desculpa, para eu saber o total. E aí, então, para considerar que a minha criança, ela conta, então vamos lembrar, eu tenho que associar o quê? Eu tenho que associar quantidade, nome e símbolo. Mas a criança que trava ou que tem uma dificuldade em alguma evolução dessa correspondência termo a termo, ela apresenta 2 características, ó. Ela conta mais de uma vez o objeto e ela também conta mais rápido do que ela aponta. Ela está apontando 3, ela está 1, 2, 3, mas ela está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como estimular, então, a criança em assimilar essa correspondência usando material lúdico? Como eu faço isso, pessoal? Eu trago para vocês uma sugestão. Dá volta, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, volta lá no canal, clica aí embaixo onde está a fotinha, a minha foto de perfil, vai lá no canal e puxa esse vídeo aqui. Eu também vou tentar colocar ele aqui em cima para vocês irem mais rápido até ele. Ele tem um exemplo de atividade que mostra bem essa correspondência termo a termo, já preparando a criança para a ideia de adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Mas a contagem enfileirada, que os objetos estão enfileirados, pode auxiliar a criança a ter menos dificuldade na correspondência termo a termo. Ela fazer várias contagens de objetos diferentes que formam um conjunto, ou objetos de uma mesma categoria. Estimular a contagem com objetos concretos que ela pode manipular pode sanar a dificuldade apresentada na correspondência termo a termo. E aí eu trago para vocês agora que é a ordem estável de contagem regular. Essa ordem estável de contagem regular é quando a criança começa a perceber, além daquela correspondência, quantidade, nome e símbolo, ela começa a entender que o zero, a contagem ela começa no 0, 1, 2, 3, 4, é sempre assim que começa.
Depois, mais para frente, é que ela vai aprender a contagem decrescente, né? 9, 8, 7, 6. Mas, a princípio, ela assimila que a contagem regular, ela começa sempre no zero. Naquele primeiro exemplo que eu disse, da família que acha que a criança decorou uma sequência, ela está contando, ela ainda está construindo, ela ainda não tem essa noção de contagem regular. Ela está só oralizando ali, fazendo uma oralidade de uma informação que ela foi estimulada em casa, no ambiente escolar, mas a gente ainda não pode dizer que ela tem uma noção estável de contagem, que o número sempre começa no zero. E é engraçado que às vezes a criança que está naquele exemplo, né, de contagem oral sem relacionar a correspondência termo a termo, ela precisa sempre de uma ajuda. Vamos contar? Aí a criança, vamos, aí, mas para ela começar a contar, o adulto tem que começar 0 e ela faz 1, 2, 3, 4 e aí ela continua 5, 6, 7, 8. Aí o adulto 9 e ela 10, 11. Entende, pessoal? Quando a criança chega na ordem estável de contagem, ela não precisa desse apoio, ela já flui. Pessoal, vamos para o terceiro princípio de hoje desse vídeo, que chama-se cardinalidade. O que é isso? É a noção de que o último elemento que foi contado corresponde ao total de objetos que se tem. Um exemplo, a criança tem 5 mais 4 e ela já sabe que aqui tem 5, ou deveria saber, deveria ter essa noção que 5 mais 4, eu já posso dizer 5, 6, 7, 8, 9, mas ela não faz isso. Você fala para ela 5 mais 4, ela deveria saber, mas ela começa lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso quer dizer que ela está com um problema na sua noção de cardinalidade e ela precisa ser estimulada para que essa dificuldade, ela deixe de ser uma dificuldade e se torne uma habilidade. Certo? Agora eu vou disponibilizar a atividade para vocês que vai ilustrar uma fase posterior a esses 3 princípios matemáticos que eu mostrei hoje. A criança precisa de dominar plenamente esses 3 princípios para realizar essa atividade que eu vou mostrar para vocês hoje, que também pode ser desenvolvida, nossa, enrolei aqui, desenvolvida com crianças que estão na fase inicial de aprendizagem. Também dá para você trabalhar com crianças que têm a dificuldade, que é público-alvo da educação inclusiva ou que não é público-alvo da educação inclusiva, mas que tem dificuldade, tá bom? Mas antes de irmos lá para a atividade, convido você, está gostando do vídeo? Então curta. Se você é inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho, porque toda terça e toda quinta temos vídeos novos aqui no canal. Pessoal, eu já trouxe esse material emborrachado em um outro vídeo, mas eu fiz questão de trazê-lo novamente para explorar mais uma possibilidade que envolve a habilidade da adição e a habilidade da subtração antes de você, propriamente dito, entrar em atividades do caderno. Então, você pode trabalhar com 2 dadinhos, essas pecinhas e os sinais de adição e subtração virados para baixo. Você deve embaralhar essas pecinhas e a criança ela vai escolher uma pecinha. Ela escolheu a pecinha com o sinalzinho de mais, a criança jogará os dados e ela buscará no material emborrachado os números correspondentes a essa quantidade. Também poderemos introduzir o sinalzinho de igual e ela poderá trabalhar com as bolinhas que estão presas no próprio numeral.
usando as pecinhas brancas do jogo. A criança usará essas pecinhas brancas ou as coloridinhas de cada número para saber quanto dará essa continha. Então, ela vai contar 5 mais 6. Tem criança que vai contar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou você terá crianças que vai contar assim, ó. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perceba que a criança que começa no 1, ela está um estágio anterior a que começa no 5, 6, 7 e dá continuidade. A criança que volta no 1, ela precisa de mais atenção e de mais fixação e de mais estimulação do que a que começa no 5, porque ela deduz que aqui nós temos 5. Então, se o 5 representa 5 coisas, eu já falo 5. Mas tem criança que não. Dando continuidade, então, ela vai montar esse resultado obtido com o número e com a quantidade. Obtendo assim o número 11. Como eu tenho 2 jogos emborrachados, ela conseguirá montar o resultado obtido. 11. Percebam que é uma forma lúdica de brincar e montar ao mesmo tempo, preparando assim a criança para a atividade da folhinha, do livro, do caderno. Percebam também que quando nós usamos materiais diversificados, nós deixamos de fazer mais do mesmo e passamos a fazer coisas diferenciadas para chegar no mesmo resultado. Mais da mesma coisa não acrescenta. Porque se a criança está tendo dificuldades com o comum, nós teremos então que usar ferramentas, materiais diversificados que tragam um significado melhor para essa criança do conhecimento abstrato que está sendo apresentado para ela. Certinho, pessoal? Espero que tenha contribuído para o trabalho que vocês realizarão com as suas crianças. Pessoal, eu espero que essa atividade e todo o conteúdo desse vídeo tenha contribuído para o seu crescimento enquanto profissional. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo. Já sabem, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo